nós percebemos o mundo de acordo com os nossos paradigmas. Albert Einstein nunca usou a palavra paradigma, mas Albert Einstein dizia o seguinte: os problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que eles foram criados. O que Einstein queria dizer com isso? Que você, para resolver problemas, às vezes, você tem que mudar o paradigma. Deixa eu lhe mostrar um paradigma em ação. Olha esse slide. 9 pontos. O problema é o seguinte: com 4 linhas retas, sem tirar o lápis do papel e sem passar pela mesma linha mais de uma vez, cobrir esses 9 pontos. Então vamos aí, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui ficou sobrando, não deu, né? Vamos tentar diferente. 1, 2, 3, 4. Esse aqui ficou sobrando, não deu, né? Você pode continuar tentando, que você não vai conseguir, a não ser que você mude o seu paradigma. Olha esse slide aí, ó. Ah, mas agora nós saímos do quadrado. Que quadrado? Você criou na sua mente o quadrado. Não tinha nenhum quadrado. No momento que você saiu do quadrado que você criou na sua cabeça, no momento que você saiu do seu paradigma, uma coisa que era impossível passou a ser possível. Ou seja, quando você muda o paradigma, as suas possibilidades se multiplicam. Mas se é tão simples, por que as pessoas não mudam os paradigmas? Porque para você mudar um paradigma, você está querendo dizer o seguinte: eu sou obsoleto. Ninguém quer ser obsoleto. O indivíduo continua martelando no velho paradigma que às vezes não funciona mais. Vou lhe dar um exemplo. Em 1979, a Suíça tinha 65 mil suíços trabalhando no mundo de relógios. Se você perguntasse naquela época por quanto tempo mais a Suíça ia continuar dominando o mundo de relógios, ela tem uns próximos pelo menos mais 50 anos. Em 1982, 3 anos depois, a Suíça tinha apenas 15 mil homens trabalhando no mundo de relógios. 50 mil suíços foram mandados embora. Por quê? O relógio eletrônico foi inventado. Antes do relógio eletrônico, a Suíça controlava mais de 90% do lucro de relógios no mundo. Depois do relógio eletrônico, a Suíça chegou a controlar menos de 15% do lucro de relógios no mundo. Você quer a ironia do destino? Sabe quem inventou o relógio eletrônico? Não foram os japoneses nem os americanos, foi o suíço. Mas quando ele apresentou para os diretores dele o relógio eletrônico, eles falaram: isso não é relógio, isso não tem mola mestra, isso não tem rubi, isso não dá corda, isso não pode ser chamado de relógio. Põe isso na prateleira, esquece isso. E a Seiko japonesa e o Texas Instruments americano lançaram. Houve uma mudança no paradigma de relógios. E os japoneses e americanos tomaram conta do mercado, aquele mercado que era dos suíços. Quando o relógio eletrônico foi lançado, um Patek Philippe suíço tinha uma precisão de 1/30 de segundo, 1/30 de um segundo. Sabe qual a precisão de um Casio que você compra numa feira nos Estados Unidos por $10? Tem uma precisão de 1/30.000 de um segundo. Sabe o que os suíços fizeram quando o Seiko lançou o relógio eletrônico e a Texas Instruments? Sabe o que eles fizeram? Aumentaram a precisão do Patek Philippe de 1/30 para 1/60 de segundo. O que é 1/60 comparado com 1/30.000? Nada. Mas Mark Twain tem um ditado que, na minha opinião, é um dos mais profundos. Se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Os suíços só sabiam fazer relógio mecânico. Quando foi lançado o relógio eletrônico, eles só sabiam fazer mecânico, continuaram fazendo mecânico. É aquela mesma história de quando o Henry Ford lançou nos Estados Unidos o modelo T, que era aquele modelo pretinho, aquele carrinho pretinho, na linha de montagem que saiu barato, as fábricas de carruagem fizeram o quê? Aumentaram a produtividade, fizeram a roda mais leve, colocaram em liquidação. Ninguém quer comprar uma carruagem mais. Olha esse slide, olha aí. Olha aí o poder que isso dava 300, 400, 500 anos atrás, com esses 4 cavalos. Hoje, se eu lhe der uma carruagem dessa de presente, você não quer, você não tem nem lugar para guardar o cavalo. Mal você tem lugar para guardar seu carro. O que aconteceu? Houve uma mudança no paradigma de transportes.
Mudou. Se mudou, você tem que mudar. Só que quando você muda um paradigma, você tem que voltar à estaca zero. Quando os suíços finalmente decidiram competir nos relógios eletrônicos, todo o know-how que eles tinham de rubi, de mola mestre, aquilo acabou. Eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e americanos. Por todas as vezes que nós vamos começar um novo paradigma, nós temos que voltar à estaca zero. E ninguém quer ficar obsoleto. Senão, se eu tiver que mudar, quer dizer que eu sou obsoleto. Eu não quero ser obsoleto. Eu vou continuar malhando naquilo que eu penso que sei. Sucesso no passado não garante sucesso no futuro. Uma coisa que funcionou no passado para você dentro de um paradigma, se houve uma mudança de paradigma, a abordagem é totalmente diferente. No seu negócio, a estratégia que você tem no período inflacionário tem que ser diferente da estratégia que você tem num período não inflacionário, que não é a mesma coisa. Mudou a regra do jogo. Se mudou a regra do jogo, você tem que mudar o modo como você joga. Por exemplo, no mundo empresarial, antigamente um executivo era um indivíduo que resolvia problemas na empresa e reagia ao mercado. Hoje, no novo paradigma, um executivo hoje, sabe o que ele faz? Ele antecipa o futuro e identifica oportunidades. Para isso que nós ganhamos dinheiro hoje, para identificar oportunidade para nossas empresas e para antecipar o futuro. Só que a antecipação é uma habilidade que não está sendo ensinada nas escolas. Então as escolas estão preparando os indivíduos para um mundo que não existe mais. Este é que é o grande problema. É o problema educacional, onde o indivíduo sai da faculdade, conhece todas as respostas das múltiplas escolhas. Depois que ele aprendeu todas as respostas, o mundo muda as perguntas. O segredo não é saber as respostas, e sim saber formular as perguntas. Falando em pergunta, não. Eu vou deixar uma para você aqui. Você quer ser um mudador de paradigmas? Você quer mudar o paradigma na sua vida? Uma coisa eu posso dizer, o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, isso se torna possível. Então a pergunta que você tem que fazer toda manhã é a seguinte: o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo? Você pode fazer essa pergunta para a sua vida pessoal, ou você pode fazer essa pergunta para a sua vida profissional. O que é hoje impossível na minha vida pessoal, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o meu dia a dia? O que é hoje impossível na minha vida profissional, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu opero na minha empresa? E respondida a primeira pergunta, eu lhe ofereço uma segunda. E se? Ou seja, e se eu fizesse isso que eu acabei de pensar? E se eu implementasse isso? Como que seria? E você começa a antecipar o futuro. E antecipação do futuro é a habilidade mais importante de agora para frente. De tudo que você aprendeu na vida, a única coisa que sobrou com esse mundo caótico que nós vivemos, onde os paradigmas mudam numa velocidade muito grande, é a sua habilidade de aprender mais rápido. Aprender a identificar e perceber as mudanças do paradigma e mudar com elas. Não tem outro jeito.